Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-lo para a leitura desta lição número 13, que é a lição que encerra esse trimestre da nossa escola dominical. O título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Vamos fazer a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, depois de muitos temas maravilhosos a respeito da igreja, da unidade da igreja, das responsabilidades entre marido, mulher, filhos, ele vai encerrar a sua epístola falando sobre a necessidade dos irmãos que estavam em Éfeso estarem preparados para vencer uma batalha espiritual. Paulo vai falar a eles a respeito da guerra que está travada da igreja contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo começa mostrando primeiro o preparo espiritual do crente para a batalha. Observe que o apóstolo começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a primeira coisa aqui é que Paulo diz que eles deveriam se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, não há força no crente, não há força que venha dele mesmo. A nossa força está em Deus. Então, esse fortalecei-vos significa exatamente isso, que os efésios, assim como nós, os nossos irmãos, eles dependiam do poder de Deus. E nós também dependemos do poder de Deus. Conhecer as Escrituras, frequentar a igreja, não é suficiente.
é preciso do poder de Deus. Jesus disse que nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, é fundamental que sejamos revestidos do poder de Deus e também imprescindível a necessidade de uma vida de oração, de uma vida piedosa, de uma vida que deve envolver santificação, deve envolver piedade, porque senão nós não poderemos vencer estas hostes espirituais da maldade. Então é importante, e Paulo vai dizer a eles também, que mostrar a eles o campo dessa batalha espiritual. E ele diz, nós vamos ler aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então esse campo de batalha envolve astutas ciladas, armadilhas. Nós podemos citar algumas delas, por exemplo, confundir a mentira com a verdade, é uma das ciladas do diabo. Deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Então, tudo isso são o quê? São astutas ciladas, armadilhas que o diabo prepara contra o crente, individualmente e também coletivamente. Por quê? Porque ele é enganador. Então, é importante saber que o diabo usa artimanhas, armadilhas, ciladas terríveis, o que nos leva a sermos dependentes do quê? Da armadura de Deus. Então, por isso que Paulo diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, precisamos desse revestimento. Paulo também diz a eles a respeito da natureza dessa batalha. É uma batalha espiritual. E também a natureza do adversário, que é também espiritual. Paulo diz assim que porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ora, carne e sangue fala de natureza humana, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na realidade, são numerosos demônios organizados, não é? E eles são poderosos e eles são malignos, né? E eles também, eles são astutos. Então, o poder do engano, a malignidade e a astúcia são aspectos, características desses demônios, desses exércitos, dessas hostes espirituais da maldade. Mas graças a Deus que apesar desse império do mal, nós temos em Cristo a vitória certa. Por quê? Porque Jesus está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Então, Jesus, ele é o nosso capitão. Ele é o capitão da nossa salvação. Então, Paulo diz a eles que as armas espirituais, elas são indispensáveis ao crente. E o que Paulo faz? Paulo, usando a figura de um soldado romano, que é um soldado, né, do seu tempo, ele vai fazer uma comparação, vai usar as armaduras daqueles dias
e vai relacioná-las com a armadura do crente. Então ele diz assim: cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, a justiça, calçados os pés a preparação do evangelho da paz, o evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, Paulo cita a fé, e o capacete da salvação, a salvação, e a espada do Espírito, que é, diz Paulo, a palavra do Senhor. Então, a verdade, o soldado usava, ele cingia os seus lombos, né, com uma roupa preparada para que ele tivesse maior mobilidade, que a batalha era em campo aberto, né? Então ele precisava de movimento, manejar o escudo, a espada. E ele também vestia a couraça. Então Paulo compara a verdade com essa peça que revestia, né? Era a primeira peça a ser usada pelo soldado. Aponta para a verdade no nosso íntimo, no nosso coração. A couraça da justiça é a justiça de Cristo que, estando na nossa vida, né, nos capacita a sermos também íntegros. Os pés do soldado tinham sapatos especiais, eram sapatos de sola cravejada, né, couro. Era uma meia bota, né, para dar estabilidade na hora que eles ficavam em pé para lutar. Então fala da firmeza que o Evangelho dá e a prontidão do soldado em dar testemunho de Jesus. Ele fala tomando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É a fé, é a defesa do crente. Quando o inimigo diz que você está desamparado, você diz: não, Satanás, Deus cuida de mim. Deus é o meu cuidador. Deus é o meu provedor. Então quando diz que você não tem mais jeito, que você está desprezado, você diz: não, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, com esse escudo da fé na palavra, você se defende dos ataques do diabo. Paulo ilustra o capacete da salvação com a certeza da salvação, a convicção, né? O capacete era de bronze ou de ferro, protegia a cabeça, fala da nossa mente protegida, né? Protegida com a convicção, a certeza de salvação. E Paulo fala da arma de ataque e também de defesa, inigualável, que é a palavra de Deus. Então o soldado na batalha, ele tinha firmeza por causa daqueles sapatos, ele tinha um revestimento interior, tinha a couraça, tinha o escudo e tinha a espada com a qual ele atacava e feria os seus adversários. Então Paulo, ele usou essa figura para mostrar que, como soldado, deveria estar preparado devidamente com aquela armadura para enfrentar e vencer, porque ele mesmo, nós podemos ler, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, é a firmeza. O soldado tinha que ser um vencedor, terminar a batalha em pé. E nós também nessa batalha espiritual, revestidos, da verdade, da retidão, da paz que vem pelo Evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus, nós devemos resistir o diabo. Não podemos subestimá-lo. Pensar que ele não tem força nenhuma, que não estamos em guerra, seria fatal. Mas também não podemos superestimá-lo, achando que ele é vencedor, porque o vencedor é Jesus. Não é? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, em Jesus,
nós temos essa armadura de Deus. Em Jesus nós temos a vitória. Em Jesus nós temos orientação, nós temos estratégia. O segredo é lutar, é vencer a potestade do mal, é estar firmes esperando a gloriosa vinda de Jesus. E sobre tudo isto, orar. Paulo diz aos Efésios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então Paulo confiava na oração dos santos, pedia oração e era um homem que orava. Então Paulo sabia que ele precisava de liberdade para falar o Evangelho como lhe convinha falar. Então ele pede ajuda, ele pede a oração. Então, meu amado irmão, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Não temos força em nós mesmos para vencer o inimigo, mas temos a força de Deus. Individualmente, o inimigo pode afrontar você, tentar você, e você pode vencer em Cristo. Ore, medite na palavra do Senhor, Procure uma vida de retidão, creia no Evangelho, tenha certeza da tua salvação e vamos em frente. Deus te dará vitória em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.